Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula no Dicas de AdWords. Hoje nós vamos dar continuidade na criação da nossa campanha e vamos falar das escolhas das palavras-chave para a sua campanha no Google AdWords. Algumas pessoas preferem primeiro configurar a campanha, mas como eu já tenho falado nas aulas anteriores, eu prefiro primeiro bolar as estratégias, como a campanha vai ser elaborada, para depois colocar ela em funcionamento na ferramenta. Tá? Bom, essa aula ela tem um teor mais básico, nós não vamos nos aprofundar muito em algumas coisas vão virar aulas, videoaulas individuais, tá? Mas nós vamos dar uma boa passada para entender como escolher as palavras e saber trabalhar, já preparar a campanha para ser configurada, ok? Os tópicos que vão ser abordados nessa aula são a importância das palavras-chave, como escolher as palavras-chave para sua campanha, long tails, entender como as correspondências das palavras-chave funcionam e também vamos falar sobre o planejador de palavras-chave, como ele pode ser utilizado principalmente para ajudar na escolha das palavras-chave, saber o volume de tráfego delas. Ok? Vamos começar então, vamos falar sobre a importância das palavras-chave. Como a gente bem sabe, o AdWords é um leilão. Como todo leilão, ele precisa vender alguma coisa. E o AdWords vende palavras-chave. Então, já começa daí a importância da palavra-chave para a sua campanha. Eu sei que tem algumas campanhas que podem utilizar canais, podem ser também definidos por interesses, segmentos, mas como é uma campanha básica, a gente vai partir para a palavra-chave e esse é o nosso estudo de hoje. Bom, então, como nós já sabemos, a palavra-chave é importante porque é ela que vai definir o valor do clique da sua campanha, e o valor do clique faz parte do leilão, vai definir quem é o seu público-alvo, e é ela que aciona o seu anúncio. E principalmente ela pode interferir na qualidade da sua campanha. Mas como isso funciona? Cada palavra-chave no AdWords tem o seu valor, ok? Existem palavras-chave com custos mais baixos. Hoje já existem palavras com em torno de 30, 40 reais. Para quem acha caro aí, palavras com valor de 1,50, 2 reais. Então já não se assustem, mas já existem palavras aí com custos superiores já a 30, 40 reais. Isso muito por falta de planejamento e estratégia de quem está administrando a campanha. Tá? Bom, como está aqui nos nossos itens, ela define o nosso público-alvo. Como assim? Através da palavra-chave, o seu público vai chegar ao seu. Se você é uma empresa que trabalha com eletricistas, por exemplo, você vai ter para utilizar palavras relacionadas a eletricistas. Você não vai utilizar, por exemplo, palavras relacionadas a pia, que não vão trazer o público desejado para você. Então, as palavras acabam definindo quem é o seu público e quem pode ver o seu anúncio. Tá? E aí que tá. São elas que acionam seus anúncios. Na medida que elas são pesquisadas no Google, seus anúncios aparecem de acordo com as palavras que você foi selecionado. E elas podem interferir na qualidade da sua campanha. Por quê? Quanto mais as palavras forem direcionadas ao seu serviço, ao seu produto e também ao seu anúncio, maior será a qualidade da sua campanha. E aí você terá algumas vantagens. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre índice de qualidade, vamos entender como ele pode interferir na campanha, que isso é muito importante. Então a palavra-chave, além dela definir valores, definir quem é o seu público-alvo, ela ainda pode dizer qual a qualidade da sua campanha, o quanto ela é relevante para o Google, para aquela pesquisa que a pessoa está fazendo. No tópico, a gente vai falar aqui agora sobre como escolher a palavra-chave. Existem algumas técnicas para você definir as suas palavras-chave. Eu acho que o pontapé inicial é a própria estrutura do nosso site. Tá? Eu deixei separado aqui 2 sites, a gente vai chegar neles, eu vou abrir eles, para dar um exemplo de como escolher palavras-chave. Uma loja virtual e uma empresa de prestação de serviço, são clientes meus. Tá? Outra forma de escolher a palavra-chave é pensar como o seu cliente pesquisaria a sua palavra-chave. Vamos dizer assim, vamos imaginar a seguinte situação, você é uma loja virtual que vende televisores.
Então você já sabe que você tem TV de LCD, TV de LED, essas são algumas, TV de 32 polegadas, essas são algumas das palavras que você pode utilizar na sua campanha. Mas além disso, como que o seu cliente pesquisaria para comprar uma televisão? Quero comprar televisão de LED? Talvez não, talvez ele pesquise como comprar televisão de LED 32 polegadas, ou melhor preço televisão, melhor preço TV, LCD. A gente precisa estruturar como o cliente pensa e principalmente você pensar como as pessoas procurariam os seus produtos e os seus serviços. O ideal é você, de forma organizada, claro, abrir uma tabelinha no Excel e ir colocando palavra por palavra, tentando imaginar como o seu cliente pensa, como ele chegaria no seu produto, no seu serviço. Tá? E aí depois nós vamos entender como a gente pode filtrar essas palavras, que podem não servir nem sempre, nem todas as palavras acabam servindo para a campanha, ok? Eu deixei aqui, já que já tem algumas palavras, mas eu vou primeiro abrir o site aqui. Então aqui eu tenho uma loja virtual, que é uma loja de informática, e também tenho uma empresa prestadora de serviços, eles prestam serviço de chiller. Chiller é um equipamento de resfriamento de água, tá? Bom, uma loja virtual, como a gente poderia selecionar palavras-chave? A gente sabe aqui que ela vende computadores, vende tablets, componentes de informática, tem monitores, filmadores, são algumas das palavras-chave que a gente poderia trabalhar. Mas e aí, como o cliente pesquisaria isso? Então a gente poderia ter aqui algumas outras, então aqui a gente tem algumas sugestões de palavras. Comprar computador, melhor preço PC, tablet Android 4.0, monitor 23 polegadas LED. Essas são algumas sugestões. É lógico que para uma loja virtual que tem vários produtos, a quantidade de palavras vai ser infinita. Vai ter várias oportunidades. Por isso que é bom você pensar estrategicamente, selecionar bem as palavras. Mesmo que você tenha uma lista grande, para um começo de campanha é importante que você teste. Por que testar? Porque você não sabe exatamente, nesse momento, como o seu público-alvo se comporta, como ele pesquisa. Então é importante você testar e depois, com o tempo, você pode ir filtrando. Essa é a parte do gerenciamento da campanha. Tá? Bom, vamos usar um outro exemplo aqui também do site de serviços. Uma empresa de manutenção de chiller, então, quais seriam as ferramentas? Bom, ele faz manutenção, faz instalação, e ele vende alguns equipamentos também, peças novas e usadas. Então a gente deu aqui algumas sugestões de palavras. Chiller seria uma palavra genérica, e depois nós vamos falar sobre os long tails. E também temos aqui manutenção de chiller, manutenção preventiva de chiller, peças usadas para chillers, peças novas para chiller. Aqui a gente não colocou variações de plural, sinônimos. É importante entender que dependendo da forma que você for configurar sua campanha, você não precisa dessas variações, mas é legal você colocar, até para, como a gente falou, para testar e saber como está funcionando. Então, como o comportamento da sua campanha, como a sua campanha vai reagir. Então, explorem as palavras, quanto mais no início, melhor, e depois aos poucos você vai filtrando para identificar as palavras que realmente dão resultado para a sua campanha. Tá? Long tails. Para que ela serve? O que são as long tails? Long tails são as palavras com um termo mais completo. Como na sua própria tradução, são palavras longas, são as caudas longas. O que são então caudas longas? Então, em vez de uma pessoa pesquisar por computador, uma pessoa que está interessada em comprar um computador, talvez ela pesquise por comprar computador, melhor preço em computadores. A pessoa que está pesquisando sobre chiller, ela quer manutenção de chiller, ela não vai pesquisar, ela pode até pesquisar sobre chiller, mas talvez o público desejado esteja dentro da manutenção, da palavra manutenção de chiller. Então você evita a generalização das palavras, como computador, PC, tablet, monitor e chiller, do outro lado, são palavras genéricas, tá? Elas acabam por serem genéricas, elas têm um público, um custo na sua maioria maior, porque ela tem uma variação muito grande de palavras.
e utilizando as long tails você acaba filtrando esse público e acaba tendo um custo menor e também melhora a qualidade do público. Por exemplo, uma loja virtual, ela vende computadores, ela não presta serviço de manutenção de computadores. Se ela utilizar a palavra genérica computador, a pessoa que pesquisar manutenção de computador vai ter o seu anúncio exibido para essa pessoa. Então é interessante você utilizar a palavra comprar computador, vendas de computador, loja virtual de computadores, que seriam palavras mais longas e que estão trazendo públicos que realmente estão interessados pelo produto que a sua loja virtual vende, e no caso de um site de prestação de serviço, de acordo com o serviço que realmente a empresa vende, ou oferece, né? Seria o certo. Correspondência de palavras-chave. Isso aqui é fundamental para você entender e filtrar, e já começar a filtrar o seu público. O AdWords ele tem 5 tipos de correspondência de palavras-chave: ampla, frase, exata, modificada e negativa. Tá? Dessas, só a negativa que ela não tem uma função de atrair público, ela tem uma função de filtrar público, ok? Bom, então vamos explicar cada uma delas. Começar aqui pela ampla, correspondência ampla. Correspondência ampla, ela não tem nenhum caractere que precisa ser adicionado na palavra para que ela seja acionada. Então, a gente colocou aqui um exemplo, a palavra computador, uma palavra genérica, bem genérica, e a gente quer que, utilizando a correspondência ampla, a gente quer que ela seja exibida para qualquer tipo de pesquisa. Então, ela vai aparecer, como nós estamos vendo, para computador, comprar computadores, comprar PC, manutenção de computadores. Todas essas palavras, e assim incluindo sinônimos, plurais, estarão, o anúncio poderá ser exibido por uma palavra que utiliza a correspondência ampla. Palavras que utilizam a correspondência de frase, que é as aspas entre as palavras, como vocês podem ver aqui no nosso exemplo, o que ela faz? Ela limita a pesquisa somente quando a pessoa pesquisar por palavras que tenham comprar computador juntas. Se, por exemplo, se a palavra for comprar, eu coloquei um exemplo que seria um erro, mas comprar barato computador. Esse tipo de pesquisa não acionaria a palavra, porque a palavra barato está entre as duas. Então, dessa forma, você filtra a pesquisa, faz com que haja uma dependência que as duas palavras estejam juntas para que o anúncio apareça, e você não acaba exibindo de forma... Você não exibiria, por exemplo, para manutenção de computadores. Nós temos manutenção de computadores seria um exemplo de palavra que não seria exibida, nesse caso usando a correspondência de frase. Palavras que poderiam acionar o anúncio e a palavra-chave seriam comprar computador, comprar computadores no plural, e loja virtual para comprar computador. Ou seja, ela está sempre no conjunto, ela não está separada. Ok? Bom, correspondência exata. Como o próprio nome diz, a palavra tem que aparecer exatamente. O símbolo para aparecer, o ícone, para que a palavra seja definida como correspondência exata, é os colchetes. Então, a palavra tem que estar dentro de colchetes para ser considerada que você quer apenas que ela seja acionada por computador. No caso, a palavra. Então, a gente está aqui colocando um exemplo. Computador, em correspondência exata, o que aciona a palavra? Somente a palavra computador. Comprar computador não vai acionar. Computador barato também não vai acionar. Manutenção de computador não vai acionar. A única forma dessa pesquisa, dessa palavra acionar os seus anúncios, é se a pessoa pesquisar com a palavra exata computador. Qualquer outra forma, o anúncio não será exibido. Para que utilizar a correspondência exata? Exatamente para filtrar o público. Principalmente para palavras que têm duplo sentido, que poderiam gerar uma dupla interpretação. Você pode usar comprar computador dentro do colchete e aí só aparecer na pesquisa para comprar computador? Sim, pode. Tá? Independente de quantas palavras estiverem dentro do colchete. É livre. Okay? Outro tipo de correspondência é a modificada
é a modificada. A modificada ela tem como símbolo o sinal de mais. E o que é a correspondência modificada? E o computador também com o sinal de mais, a sua pesquisa, o seu anúncio só será exibido para pesquisas que forem do tipo comprar computador barato. Comprar PC já não exibiria, ou seja, sinônimos não são aceitos na correspondência modificada. Ele funciona como se fosse uma correspondência ampla, mas ele filtra, fazendo com que a palavra sempre esteja presente na pesquisa. Então você acaba tendo apesar de ter uma amplitude de palavras, mas você ainda consegue filtrar e segmentar um pouco o seu público. Bom, como nós falamos, a correspondência negativa ela fica responsável por que a sua pesquisa não seja exibida para determinada palavra pesquisada. Então, uma loja virtual que vende computadores, mas não vende notebooks. Uma palavra que poderia ser negativada é notebooks. Dessa forma, então, tudo que aparecer com a palavra notebook, comprar notebook, ou mesmo a palavra notebook, seria negativado e não acionaria nenhuma palavra na sua campanha. Um exemplo mais claro, manutenção. Manutenção, como a gente falou, uma loja virtual não tem manutenção. Então, ela poderia negativar a palavra manutenção. Dessa forma, se a pessoa pesquisar por manutenção de computadores, o anúncio não será exibido. Tá? Depois eu vou ver se eu troco o slide para quando vocês precisarem baixar e já fica corrigido com esse exemplo, para vocês terem também uma noção melhor. Okay? A importância das correspondências de palavra-chave. Elas podem alterar o valor do CPC da palavra. Palavras com correspondência ampla tendem a ter um custo maior, porque elas têm um tráfego maior e automaticamente têm um número de concorrentes maior. Palavras com correspondência de frase, correspondência exata e até modificada tendem a ter um tráfego menor. Automaticamente, elas têm um número de concorrentes menores e, na maioria dos casos, nem sempre, em alguns casos pode sim ocorrer de ter um custo menor ou custo maior. Isso vai depender exatamente do número de concorrentes que essa palavra tiver. Ok? E elas também podem alterar o público-alvo esperado. É o que a gente falou. As palavras-chave, muitas palavras têm duplo sentido. Então, uma palavra que, de forma genérica, ela poderia gerar um duplo sentido, ela passa a ser filtrada e elimina um determinado público. É o que a gente estava utilizando quando a gente coloca a palavra apenas computador. Ela fica genérica, ela permite que a pesquisa em correspondência ampla, por exemplo, ela vai permitir que a pesquisa seja feita tanto para palavras como comprar computador e manutenção de computadores. No momento que a gente usa uma correspondência exata, vou pegar aqui para mostrar para ficar mais claro, da palavra comprar computador, ele passa a ser só exibido para quem pesquisar comprar computador. Dessa forma, pessoas que pesquisarem por manutenção de computador não exibem o anúncio. Então você acaba filtrando o público-alvo que vai exibir, para qual público-alvo a sua campanha vai ser exibida, e tem uma campanha com muito mais relevância, um público-alvo muito mais qualificado e que realmente está interessado nos produtos que você vende e nos serviços que você oferece. Ok? Vamos então agora falar sobre o planejador de palavras-chave. Eu estou com o Edwards aberto, nós vamos falar sobre ele direto na tela do Edwards. Primeiro, para quem não conhece o planejador de palavras-chave, ele está aqui dentro de ferramentas, ele é o terceiro item de baixo para cima. Ok? Vou clicar nele, esperar o Edwards carregar. Carregou. O planejador de palavras-chave ele tem 4 funções. Pesquisar novas ideias de palavras-chave, e ela vai te ajudar assim a escolher as palavras-chave para a sua campanha. Ele também ajuda você a descobrir o volume de pesquisa de cada palavra-chave. Isso é fundamental, já que determinadas palavras-chave não tem um volume de pesquisa suficiente para que o seu anúncio seja exibido e que atraia um possível consumidor ou até mesmo um cliente específico. Tá? É importante uma palavra ter volume de pesquisa para que o seu anúncio seja exibido
uma quantidade relevante de pessoas e que assim você possa atingir quem realmente está interessado no seu serviço. Então essa ferramenta ela é bem legal, ela pode ajudar muito na hora de selecionar e saber quais palavras vão ter importância ou não para a sua campanha. Estimativa de tráfego, ela lembra que na aula passada que a gente já determinou qual o valor, quanto a gente gastaria na campanha e qual seria o valor gasto por dia. Aqui a gente já consegue ter uma ideia de que utilizando o valor de, por exemplo, de R$80 por dia, quantas vezes essa palavra-chave poderia ser clicada e quanto ela poderia ser exibida. O estimador de palavras de tráfego, ele permite também você ter uma ideia de quanto custaria o custo de cada palavra-chave. Vale lembrar que em todas as 4 ferramentas, os valores passados são todos estimativas, não são valores reais. Nem sempre o que aparece aqui na ferramenta pode ser considerado como um valor final, principalmente no custo das palavras, porque ele não está levando em consideração o índice de qualidade e as estratégias que foram aplicadas na sua campanha. Ok? E, por fim, o multiplicador de lista de palavras-chave, que é uma ferramenta também legal para quem está querendo, que está meio sem ideia de palavra-chave. Ele junta palavras para formar novas ideias de palavra, novas ideias para a sua lista de palavras-chave. Vamos começar aqui pela ferramenta de pesquisa de novas ideias. Como ela funciona? Ela tem 3 itens principais que vão ajudar você a identificar quais as palavras que você... alguns caminhos para que você chegue até as suas palavras. Então ele pede para você sugerir os seus produtos ou serviços que você oferece. Então, numa loja virtual de informática, a gente vai pegar aqui, vamos colocar computador, filmadora, notebook, tablet. Aí ele dá mais outras 2 alternativas, que é você colocar o link do site e você não precisa preencher os produtos, ou também a categoria dos produtos. E aí ele vai te dar um número infinito aqui de opções que você pode vir selecionar de acordo com o seu segmento. Então, no caso, agora ele fechou, ele não vai aparecer. Deixa eu ver se apareceu agora. Apareceu. Na loja virtual a gente poderia vir aqui em computadores e ficar selecionando manualmente. Eu não recomendo que você filtre tanto, utilize todas as opções, porque você vai limitar o tráfego. O ideal é que você ou utilize a categoria e o produto, ou utilize apenas e coloque o seu site, ou evite de colocar, ou coloque apenas um deles. Tá? Vale lembrar que não é obrigatório preencher todos os campos, você pode preencher apenas um e já clicar aqui no obter ideias. Ele ainda permite que você faça alguma segmentação para que você já tenha um volume de pesquisa, o volume de pesquisa e os custos das palavras, lembrando que são estimativas, e isso eu vou repetir sempre, de acordo com a região que o seu anúncio vai ser exibido. Já está aqui configurado para mim para São Paulo, tá? Você pode aqui definir, por exemplo, Rio de Janeiro. Você pode colocar toda a região que você quer que os seus anúncios sejam exibidos. Então, está aqui definido que eu quero obter ideias de palavras para computador, filmadora, notebook, tablet, do site da InfoDireto, relacionadas ao site InfoDireto, segmentadas para o Rio de Janeiro e para São Paulo, que falam em português, e aí você pode vir aqui também editar, de acordo com o que você achar melhor. Mudou para todos os idiomas que eu tirei a filtragem. Vamos colocar aqui então português. Tá? Você pode utilizar já colocar palavras negativas para filtrar algumas sugestões que ele possa recomendar que você já sabe que você não quer. Então coloquei aqui 3 sugestões: manutenção, Paraguai, importados. Okay? E ele ainda permite mais algumas outras filtragens, como... Tá? Vamos aqui então obter ideias, vamos usar essa filtragem aqui de exemplo. Vamos obter a ideia. As ideias. Clique aqui a mais. Está carregando. Bom, como vocês podem ver, então ele já me deu o volume de pesquisa nos últimos meses
grupo de palavras-chave. Ele já me deu as sugestões das palavras aqui embaixo, e deu o volume aqui de como essas palavras têm se comportado nos últimos meses. Então, a média de pesquisa em junho, mês passado, foi de 1.110.250 pesquisas. Então, quer dizer, daqui a gente já consegue ter uma noção de que existe um público promissor para essas palavras. Junto, ele vai te dar, então, o grupo, ele já te organiza, e na próxima aula a gente vai falar melhor sobre grupos de anúncios, vamos entender como eles funcionam. Então, ele já deixa organizado os grupos de anúncio, de acordo com o tema, então, câmeras, notebooks, i7, processador i7, câmeras profissionais, notebooks baratos. Dentro, ele já te dá algumas sugestões de palavra-chave, aqui já em exibição, né? Mas depois quando você clica aqui, ele detalha uma a uma, dá mais detalhes sobre cada uma, tá? Dá a estimativa de tráfego desse grupo em específico, você pode olhar aqui. Dá uma média geral das pesquisas mensais, então ele fala que esse grupo de palavras tem uma média de pesquisa de 26 mil. Mostra o nível de concorrência que você vai ter utilizando essas palavras-chave, ou seja, palavras que têm uma alta concorrência, tem um número maior de pessoas comprando essa palavra, então você vai ter um grau de dificuldade maior. Tá? E o lance sugerido, que eu volto a informar, é apenas uma estimativa, não é um valor real, de quanto custaria mais ou menos a média dessas palavras. Okay? E ele ainda permite que você adicione já a palavra à sua campanha. Como a gente está criando a campanha do zero, eu recomendo que, por enquanto, só anote. E depois, no futuro, você pode utilizar, vir aqui, ter novas ideias e ir adicionando direto na sua campanha. Okay? Vamos abrir câmera profissional para a gente ver as sugestões que ele deu dentro desse grupo. Então tem lá, câmera fotográfica semiprofissional, câmera digital semiprofissional, câmera semiprofissional Canon, câmera profissional Canon. A partir daqui a gente já pode selecionar as palavras que a gente quer na nossa campanha, sabe qual é a estimativa de tráfego e a concorrência. O ideal é você pesquisar, ter palavras que têm uma média de pesquisa mensal alta, mas com número de concorrentes médio e baixo. Hoje em dia é difícil você encontrar palavras com um grande volume de pesquisa com um número de concorrentes médio ou baixo. Então é importante você se preocupar mesmo com o volume de pesquisas. Palavras que têm um volume de pesquisa muito baixo tende a ter uma dificuldade maior para vendas e contratação de serviço, porque você tem um número menor de pessoas pesquisando por ela, automaticamente a exposição do seu anúncio é menor, aumentaria o grau de dificuldade para que você chegue a uma venda ou a uma contratação. Okay? Vamos voltar lá para a ferramenta e partir para a próxima estratégia. A segunda ferramenta do planejador de palavras-chave é a ferramenta para receber o volume de pesquisa. A gente já viu isso dentro do Pesquisar Novas Ideias, mas aqui ele fica restrito somente a mostrar o volume, tá? Ele não vai dar uma sugestão, tanto que ele pede aqui para você já colocar a lista de palavras-chave. Eu deixei algumas palavras já selecionadas daqueles exemplos que a gente utilizou, vou colocar aqui. Você pode também escolher por enviar um arquivo de Excel ou do Google Docs, okay? E como na outra ferramenta, em todas as ferramentas do planejador de palavras-chave, você pode fazer a filtragem. Okay? Nós já passamos por elas, vocês já sabem como funciona, então vamos lá. Exibir volume de pesquisa. Ele vai mostrar agora o volume dessas pesquisas, já utilizando correspondência exata e correspondência de frase. Então, já me deu aqui a estimativa, o volume de pesquisa nesses últimos meses dessas palavras. Aqui ele junta tudo dentro de um grupo, então nós vamos abrir para ver qual é o de cada palavra. Vocês notaram que eu utilizei a correspondência e aqui ele não puxou a correspondência. Tá? Ele usou a palavra em correspondência ampla. Tá? E isso vai fazer toda a diferença na hora de você saber o tráfego da sua campanha. Tá? Essas palavras aqui, elas não têm, uma palavra, por exemplo, comprar computador em correspondência exata, ela não tem o mesmo volume de pesquisa de uma palavra em correspondência ampla. Okay? Então é importante saber que ele vai te mostrar
em formato de correspondência ampla. Antigamente ele tinha um filtro aqui que permitia que você colocasse a correspondência que você queria, mas aparentemente eles retiraram. Não sei por qual motivo, é uma pena. Isso ajudava bastante. Bom, então a gente já sabe, consegue aqui ter uma ideia, pelo menos em correspondência ampla, do volume dessas palavras, de tráfego dessas palavras, ok? Então vamos voltar lá, vamos cortar de novo. A terceira ferramenta é aquela que eu falei, que ela estima o tráfego dentro do seu orçamento. Então vamos abrir ela, né? Vou colocar as palavras aqui, vou tirar então as correspondências, a gente não tem problemas, já que ele não está mostrando de acordo com a correspondência, vamos já para ampla mesmo. Lembrando que os valores também serão diferentes, trabalhando com correspondências diferentes. As filtragens, como nós já falamos, também você pode optar por importar um arquivo, ok? Legal. Vocês notaram que até então a gente não colocou valores. Ele está me dando uma estimativa genérica e agora a gente pode colocar aqui. E seria um lance médio de quanto a gente quer por palavra-chave. Lá na ferramenta para obter ideias de palavra-chave, ele dizia que varia, o custo das palavras ali estão variando entre R$1 e R$1,60. Eu vou colocar então aqui R$1,60. Vou colocar um orçamento diário, vamos dizer que o meu anunciante ele pode gastar R$80 por dia. E vamos pedir para ele obter a estimativa. Então agora ele vai reconfigurar o painel e vai mostrar de acordo com esse orçamento diário. E de acordo também com o lance que eu estou sugerindo. Então ele está me dando aqui que eu posso ter uma média de 131 cliques, de 131 a 159 cliques, entre 6.000 e 8.000 impressões, um custo variando de R$ 72,00 a R$ 88,00. Ou seja, ele diz que como tem oscilações, você pode gastar menos e, dependendo, você pode até gastar um pouco mais. E a posição do meu anúncio pode variar entre a segunda e a terceira posição. Vamos ver palavra por palavra. Então, da mesma forma como nas outras ferramentas, ele dá aqui o grupo de anúncio, o geral do grupo de anúncio, 144 cliques. Custo por clique médio, apesar de a gente ter colocado um valor mais alto de 1,60, ele está me recomendando que eu possa trabalhar até com 55 centavos. E a partir daí eu vou ter 144 cliques. Tá? Se você mexer aqui nessa barrinha aqui, você consegue ir modificando o valor por clique. E com isso ele já vai te dando, ele já vai carregar aqui e vai me dar um nível, quantidade de palavras, de cliques que eu posso ter e a posição do meu anúncio. Olha lá, aumentou para 465 cliques, numa posição média 4. Né? Já passaria em vez de segunda posição, eu teria uma quarta posição. Lembrando que esses valores são sempre estimativas. E isso vocês vão me ouvir, vão me enjoar de ouvir isso. Okay? E aqui, então, clicando no grupo, a gente tem de cada palavra. Então, comprar computador a 36 centavos, o lance da palavra com um orçamento de R$80, eu só consigo ter 3 cliques devido ao volume de pesquisa da palavra, estimado, né? Uma impressão mais ou menos média de 260 impressões por dia, ao custo de 98 centavos. Ele está falando isso porque provavelmente o custo dessa palavra é um pouco mais alto. Lembrando que naquela outra tela a gente estava no custo médio do grupo. Então essa palavra ela tem um custo um pouco mais alto. Como computador, por exemplo, tem um custo bem mais alto aqui, sugerido de R$20 para ocupar a terceira posição. Tá? Okay? Então aqui a gente tem uma ideia de custos de cada palavra, posicionamento delas, e a gente pode, da mesma forma que a gente estava no genérico, a gente pode vir aqui e alterar para, vamos colocar R$2, um orçamento diário, e ele já vai passar quanto ficaria para cada palavra-chave. Comprar computador, você vai conseguir ter um clique, devido ao volume de pesquisa, vai ocupar a terceira posição. Computador, 30 cliques, uma média de 30 cliques, tá? 1.278 impressões, custo por clique médio de 60 centavos, ok? Então você vai ter um custo total de R$18,45, uma posição média de 2,56. CTR é a proporção de cliques em cima de impressões, tá? Isso tudo aqui vai variar muito de acordo com a correspondência que você vai trabalhar.
a qualidade da sua campanha, isso tudo pode variar, o índice de qualidade vai afetar. Eu espero que nas próximas, não muito longe, a gente consiga já falar sobre índice de qualidade. Vamos voltar, vou cortar de novo o vídeo para a gente voltar lá para... Quarta e última ferramenta, multiplicar as listas de palavras-chave para receber novas ideias. Vamos lá, vamos clicar nela. O que ela pede aqui? Ela pede para você pôr duas listas. Por quê? Porque a partir dessas duas listas ele vai mesclar elas e transformá-las em palavra-chave. Vou colocar aqui computador, tablet, celular, filmadora. Coloquei celular, mas eu acho que não tem, mas tudo bem, é só um exemplo. E na lista aqui eu vou colocar comprar, melhor preço, venda, loja virtual. Você pode segmentar novamente para ter as melhores ideias de acordo com o seu público. Eu acho que você pode até criar uma terceira linha, deixa eu ver, só clicar aqui no X exatamente, então você pode criar mais uma terceira combinação de palavras aqui, colocar a terceira palavra, mas vocês podem utilizar ela, ok? E então obter estimativas, vamos ver quais são as sugestões de palavras que ele vai me dar em cima dessas palavras. Que legal, aqui você já pode, da mesma forma que a ferramenta anterior, você pode aqui colocar o seu lance já para saber quanto ficaria, quanto você poderia, você pode ter aqui então, qual a quantidade de cliques, impressões e a posição do seu anúncio. Okay? Eu vou pegar aqui pelo genérico mesmo, como vocês já sabem como funciona a estimativa de lance. Vamos ver só as palavras que ele gerou aqui, em cima daquelas combinações que a gente passou para ele. Aí ele fez aqui a combinação celular comprar, celular loja virtual, celular melhor preço, celular venda, computador comprar e assim por diante. Vamos colocar um lance aqui, então, só para ele dar a estimativa para a gente. Vamos colocar um lance de R$2, um orçamento diário de R$100. Ter estimativa, então, espera ele carregar. Aí, ó, maravilha. Então, para a palavra celular comprar, ela pode gerar 21 cliques com um custo por clique médio de 73 centavos, ou seja, 73 centavos multiplicado por 21, R$16 seria o custo dessa palavra rodando no dia, uma posição ali entre a terceira e a quarta posição. Por que ele dá sempre um CPC, às vezes, mais baixo do que o lance que a gente está sugerindo? Porque ele tenta calcular da melhor forma para você tirar proveito daquela palavra. Você não precisa necessariamente seguir o que ele está sugerindo. Você pode vir e pedir, então, para que ele aumentar o seu lance, vou aumentar para 4 e ver qual é a estimativa que ele me passa. Para tentar melhorar o posicionamento. Eu não quero ficar na terceira posição. Então, vamos lá. A partir da segunda posição, o custo por clique já passa a ser R$2,30. Então, se você colocou um lance de R$2, você vai ficar na terceira posição pagando 76 centavos, porque na quarta posição a pessoa que está concorrendo está pagando uma média de 77 centavos, você sempre paga 1 centavo a mais que o seu concorrente no AdWords, mesmo que o seu lance seja superior. Então, o custo por clique médio é de R$2,30, com lance CPC máximo de R$4. O custo vai aumentar, vai para R$51,30, você pode ter até 22 cliques num tráfego de 721 impressões, ok? E assim por diante, você pode ver palavra por palavra. Vou voltar aqui para os nossos slides. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, né? Essa aula. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre os grupos de anúncios. Vamos tentar organizar essas palavras em grupos, porque a organização delas em grupos vai interferir muito na qualidade da sua campanha e vai te ajudar tanto a ter um posicionamento melhor, como também pagar menos pelos custos das palavras. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, como sempre, vocês podem postar nos comentários do vídeo. Nós vamos tentar responder. Se não responder no comentário, a gente vai fazer um vídeo explicativo com a sua pergunta, ok? E para quem gostou mesmo, se puder dar aquela curtidinha, aquele likezinho no nosso YouTube aqui para
poder crescer, para a gente poder crescer e ter mais vídeos. Também vocês podem se inscrever e também aproveitar o Dicas de Edwards que está no Facebook, está no Google+. Até a nossa próxima aula.